Alô você, o nosso vídeo já vai começar. Então, antes de começar, por favor, inscreva-se no nosso canal, curta e também ative o sininho para receber as novidades, tá bom? Irmãos, é com satisfação e alegria que nós recebemos novos irmãos aqui na fé, irmãos que estão conosco. Há um grupo que está se preparando para o final do semestre, outros estarão se matriculando também, se preparando para o mês de novembro. Mas alguns casos especiais de transferências que chegam e que nós devemos receber de imediato. Quero convidar os irmãos Dimas, a sua esposa Elci e o filho Eric. Dimas Carlos de Campos vem da igreja presbiteriana da Gávea, mas ele foi também presbítero lá na Vila Mariana. Quero convidar da igreja de Taguatinga, segunda de Taguatinga, transferido para cá, o Helder Lúcio Barcelos, a Glaucia Lana e a Isadora. Também outros irmãos de jurisdição a pedido, o André Luiz da Silva Oliveira, o Bruno Oliveira Maia, a Camila Feldberg Macedo Silva, Francisco das Chagas Souza Catanhede, a Luísa Nunes Farias Catanhede, Marcos Antônio Ferreira Nascimento, Joyce Aparecida da Silva Ferreira, Mariane Lourenço Firme, Renata Ramos Salu. Por profissão de fé e batismo, eu queria que os irmãos viessem para cá, porque eu vou convidar agora o pessoal que vai ser batizado e fazer pública a profissão de fé. A Maria Isabel Lourdes Ferreira dos Santos, o Anderson Uber Casagrande, Márcia Gomes de Barros Casagrande, Luísa Barros Casagrande e o Gustavo Barros Casagrande. Também a Gabriela Alves, Marcelo Alves de Jesus, Elaine Regina Frutuoso. Venha para cá o pessoal que vai fazer jurisdição a pedido. Pode passar para cá, por favor, pessoal que é jurisdição a pedido. Quem for batismo e profissão de fé, fica aqui mais próximo, que eu vou ter que não mergulhar, mas aspergir. Tá certo? Há três formas de batismo: por imersão, por aspersão e por efusão. A igreja presbiteriana usa por aspersão. E nós achamos que não é a forma que é importante, mas o ato do batismo. Quero perguntar a vocês que vão fazer pública profissão de fé de batismo: vocês creem que a Bíblia é a palavra de Deus e a nossa única regra de fé e conduta e comportamento? Vocês submetem à autoridade da Escritura Sagrada? Vocês creem e confessam e professam que vocês são pecadores, de acordo com a palavra de Deus, que diz que não há um justo sequer, e que todos nós pecamos e estamos destituídos da graça de Deus e da glória de Deus? Vocês creem que por vocês mesmos, pelas suas obras de justiça, pelo legalismo, o formalismo, pelo cerimonialismo, por qualquer tentativa humana, vocês jamais poderão receber a salvação de vocês? Vocês creem em Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, que é a salvação providenciada por Deus para mim e para você? Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da vida de vocês? Olha lá. Se partirem hoje, estarão com Cristo no paraíso? Sim ou não? Sim. Estão prontos para morrer por Jesus? Graças a Deus. Convido a igreja a se colocar de pé. Então vamos aqui começar pela Márcia. Márcia, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Luísa, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Gustavo, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amém. Amém. Anderson, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gabriela, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Marcelo, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tem aqui a Isadora, transferência. Tem algum batismo mais? Todo mundo aqui certinho? Vamos orar então. Não, pode não. É isso aí. Senhor Deus, nós estamos gratos nessa noite por essas vidas preciosas que o Senhor trouxe aqui para a nossa igreja. Que o Senhor que as trouxe, que o Senhor possa cuidar delas, que o Senhor nos ajude a acolhê-las, amá-las, encorajá-las, e que juntos possamos, no poder do Teu Santo Espírito, com humildade, edificar o Teu corpo aqui nesse local. Que cada um possa encontrar o seu ministério, cada um possa ser útil, servindo ao Senhor com alegria nesta igreja. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor. Sejam bem-vindos, em nome de Jesus, e que vocês sejam uma bênção no nosso meio. Tá bom? A igreja pode sentar, vocês também poderão sentar neste momento. Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus lá no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versos 28 a 30. Nós vamos ler juntos esses 3 versículos da palavra de Deus. Vamos lá? Vamos juntos? Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos... Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Amém. Eu quero meditar com vocês, à luz desse texto, sobre o tema: venha fazer parte da escola de Jesus. Venha fazer parte da escola de Jesus. Vocês sabem que a filosofia, ou a história da filosofia, está dividida em Sócrates, a filosofia pré-socrática e pós-socrática. Isso vem desde o 4º século. E no 1º século da era cristã, ainda existia, principalmente no ambiente helênico, grego, os filósofos. Os romanos, eles se especializaram nas chamadas escolas formais, mas os gregos continuavam com as suas escolas de filosofia, onde existia um mestre e os seus alunos, os seus discípulos, os seus seguidores. Na educação formal, nós tínhamos os ginásios, nós tínhamos as academias e nós tínhamos o que vocês conhecem hoje de liceus. Que era justamente aqueles ambientes onde você tinha uma estrutura de formação educacional formal. Mas Jesus Cristo, Ele é o nosso mestre. E Ele veio para fundar a sua escola. E o cristianismo é uma escola que prepara o crente para esta vida e para a eternidade. E você vai colar grau nessa escola no dia em que você for glorificado,
Porque o projeto de Deus, ao educar você, ao formar você, é fazer com que você seja conformado à imagem de Jesus. Mas enquanto você viver, na linguagem do Milton Nascimento, você é um eterno aprendiz. Nós não vamos nos formar nunca. Eu sei que você é muito inteligente, muito cabeçudo, né? Você é um cara assim, fora da média, fora da curva, mas se você observar diante do conhecimento da pessoa de Jesus, o que nós temos que aprender é tão profundo que mesmo vivendo eternamente na presença de Deus, jamais esgotaremos o conhecimento da pessoa e do ser de Deus. Mas eu quero chamar a sua preciosa atenção, porque o cristão que se recusa a aprender de Jesus, ele é um analfabeto espiritual. E há muitos que se converteram, que se matricularam, e anos se passaram e continuam ainda no jardim da infância. Jardim da infância. Deus vai passar você, mas vai ser com muito sacrifício. Vai ser por muita misericórdia, né? Vai passar. À luz desse texto, eu queria chamar a sua preciosa atenção, porque para fazer parte da escola de Jesus, primeiro você precisa receber, entender, compreender o convite que Jesus faz para você se tornar um aluno dele. Ele diz no versículo 28, vamos ler juntos? Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Em primeiro lugar, trata-se de um convite pessoal. E Jesus diz assim: vinde a mim, vinde a mim. Ele nos convida não a irmos para uma instituição de ensino, ele nos convida a tê-lo como mestre da nossa vida. Ele nos convida não para uma relação institucional, formal, mas para um relacionamento pessoal, individual com Cristo. Ser cristão é seguir a Cristo e não uma religião, com seus rituais e exigências. Dr. Billy Graham testemunha, abre aspas, ninguém na história está acima de Jesus Cristo. Os agnósticos e os ateus encontraram falhas em ideias de cristão, mas jamais puderam notar qualquer erro na pessoa de Jesus Cristo. Eles viram erros em cristãos, mas nunca em Cristo. Jesus de Nazaré transcende métodos, ideias e seguidores. Ele permanece no centro da história. Em qualquer lugar, os homens têm de se curvar diante da sua superioridade. E já que o cristianismo é Cristo, quem deseja ser um cristão deve aceitá-lo e segui-lo como uma pessoa. Ele, e somente Ele, é capaz de ouvir as necessidades e resolver os problemas da raça humana. Ele é o mestre por excelência. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria. E Ele convida você, nesta noite, de forma pessoal, para segui-lo, Mas Jesus, Ele nos convida para um relacionamento pessoal, mas é um convite universal. Ele diz, vinde a mim todos. Todos. Por isso que a gente pode dizer que o Evangelho deve ser pregado a todos. Pregai o Evangelho a toda criatura. Fazei discípulos de todas as nações da terra. Discípulos, alunos. O convite é universal. Todos são convidados.
E uma coisa boa, não tem matrícula, é de graça, é de graça. Ele não faz acepção de pessoas, não importa o sexo, a cor, a raça, a condição social, o grau de instrução. Jesus nos ordenou a pregar o Evangelho a toda criatura, porque toda criatura está convidada para fazer parte da escola dele. Terceiro lugar, um convite para ser aluno, um convite pessoal, um convite universal, mas um convite condicional, porque ele diz assim: vinde a mim, todos os que estáis o quê? Cansados e sobrecarregados. Que coisa interessante. Cansados aqui descreve aquele esgotamento físico decorrente do excesso de trabalho. Mas também tem um sentido de cansaço espiritual, de cansaço no contexto aqui, de todo um cerimonialismo judaico, de todo um sistema religioso opressor, que ao invés de trazer alívio, de trazer graça, trazia fardos. E as pessoas estavam cansadas de tudo aquilo. Mas a palavra sobrecarregados dá-nos a ideia de oprimidos. A ideia aqui é de que alguém que está justamente debaixo do tacão, do peso, do pecado, de Satanás, do mundo. É o peso espiritual, é a opressão espiritual, é a situação em que você se sente completamente amarrado, agrilhoado, preso, escravo. Alguns estão sobrecarregados de culpas, de tristezas, de angústias, de frustrações, de decepções. E as frustrações adoecem a alma. A esperança que se adia faz adoecer o coração. E meus amados irmãos, como isso é sério hoje, como a gente está convivendo hoje com pessoas oprimidas, opressas, cansadas, oprimidas, sobrecarregadas. Mas em segundo lugar, o convite de Jesus para os seus alunos, mas o convite de Jesus é para aprender. Para aprender. Lê comigo o versículo 19, vamos ler juntos? 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Eu acho isso aqui lindo, porque ele diz, primeiro, você tem que ter um compromisso de aprender. E ele vai usar a figura do jugo, aquela peça de madeira que era usada no carro de boi, onde 2 animais eram colocados, e aquela peça de madeira fazia com que os animais caminhassem juntos. E há uma figura muito bonita em Juan Carlos Ortiz, e ele diz que andar com Jesus, caminhar com Jesus, é um projeto mais fascinante da vida. E você vai caminhar com Ele, e você vai aprender dele. E a figura do jugo, que é colocado aqui, dessa peça de madeira, nos dá 3 ideias muito interessantes. Primeiro, a ideia de sujeição. Devemos nos submeter totalmente à vontade de Jesus. Se alguém quiser ser meu discípulo, tem que negar-se a si mesmo e me seguir. Tem que abrir mão da sua vontade. É um ato de sujeição, de submissão. Mas em segundo lugar, a ideia do jugo também
significa trabalhar com Ele e ser trabalhado por Ele. Quando você caminha com Jesus, quando você caminha sobre o jugo de Jesus, sobre a companhia de Jesus, é um caminho trabalhoso. Você vai andar por lugares indesejados, você vai passar por situações difíceis, mas Ele vai estar com você. Ele estará trabalhando por você, em você. Amém? Mas a terceira ideia do jugo é o companheirismo. Companheirismo. O jugo coloca os animais em companhia um do outro. O jugo de Jesus nos coloca em comunhão com Ele. O jugo de Jesus nos coloca em comunhão uns com os outros. Nós estamos batizados no mesmo corpo. Cristo é o cabeça e todos nós estamos ligados uns aos outros. Primeiro, o compromisso de aprender. Tomar o jugo. Segundo, o conteúdo a ser aprendido. Eu acho isso lindo demais. Ele diz, e aprendei de mim. Eu acho isso aqui lindo. Sabe por quê? Porque você vai aprender sobre Jesus e vai aprender de Jesus. Jesus é o conteúdo, Jesus é o currículo, mas Jesus também ele é o professor. O professor. Nós aprendemos de Cristo e nós aprendemos a ser igual a Cristo. Cristo é tudo para nós. Cristo é tudo em todos. Cristo é o conteúdo da nossa fé, do nosso caráter, da nossa vida, da nossa missão. Cristo é tudo. O professor é Jesus. Jesus Cristo é o mestre e o crente é o aluno. Jesus Cristo também é a lição a ser aprendida e o modelo a ser alcançado. Abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 8, Romanos 8, versos 28 a 30. Mateus 8, Romanos 8, 28 a 30. Vamos ler juntos aí? Juntos, bem fortes, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Irmãos, o projeto é nos conformar à imagem de Jesus. É Jesus nos ensinando. É Jesus o nosso currículo. É Jesus trabalhando em nós, por nós. Ele está nos moldando. E o projeto dele é sermos conformes à imagem dele. E 1 João diz que quando ele vier, nós o veremos como ele é. E nós seremos semelhantes a ele. A ele. A Bíblia é o livro oficial e obrigatório. Jesus é o professor e o conteúdo acerca de quem é Jesus, da pessoa de Jesus, da salvação de Jesus, de tudo sobre Jesus, nós encontramos nas Escrituras Sagradas. Ele diz assim: examinais as Escrituras, pois elas de mim o quê? Testificam. É tão lindo isso, porque quando Jesus ressuscitou, e ele encontra aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús, e depois ele reúne os discípulos, ele vai fazer para aqueles discípulos um panorama
de todo o conteúdo bíblico, da lei, dos profetas e dos salmos, para mostrar que Ele é o Espírito da profecia, que toda a Escritura aponta para Ele, ensina sobre Ele. Agora, o fantástico é que Jesus, Ele é o professor que ensina com autoridade de vida. M. Bernardes diz: não há maneira de mandar ou ensinar mais forte e eficaz do que o exemplo. Este persuade sem retórica, reduz sem porfia, convence sem debates, desafia todas as dúvidas e elimina caladamente todas as desculpas. O exemplo, ele não é um dos métodos, ele é o verdadeiro método de ensino. E Jesus ensinava como quem tinha o quê? Autoridade. Autoridade. Aprendemos seguindo o exemplo de Jesus, de forma prática. Aprendemos 1% através do gosto, 1,5% através do tato, 3,5% através do olfato, 11% do ouvido e 83% pela visão. Portanto, retemos 10% do que lemos, 20% do que ouvimos, 30% do que vemos, 50% do que vemos e ouvimos, 70% do que ouvimos e discutimos, e 90% do que ouvimos e fazemos. Ele diz: se eu, sendo o Senhor, lavei o pé de vocês, bem-aventurados sois, se fizerdes uns aos outros. Ele é o nosso exemplo. Todas as virtudes de Jesus, todos os seus atributos devem ser o nosso alvo, o nosso objetivo de vida. E Ele está conosco para nos ensinar, para nos moldar, para trabalhar na nossa vida. Mas, irmãos, nós temos o convite para ser aluno, o convite para aprender, mas nós temos aqui a recompensa. Veja, por favor, no texto, Mateus, capítulo 11. Ele diz, versículo 28, vinde a mim todos os que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos o quê? Aliviarei. Isso aqui é a conversão. É o momento em que Deus liberta você. É o momento em que Jesus Cristo tira você da escravidão do pecado, da escravidão da morte, da escravidão de Satanás, da escravidão do terror da morte. Ele liberta você. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você tem alívio. Alívio. Mas seria tão bom se a vida fosse só experiência de conversão, não é isso? Alívio. Mas veja, no versículo 29, que ele usa outra expressão. E achareis descanso, o que para? Então veja bem, o primeiro benefício, alívio. O segundo benefício, o descanso, o que? Interior. Quando nós nos aproximamos de Jesus, Ele nos dá alívio. Mas quando colocamos o seu jugo e vamos aprendendo com Ele, caminhando com Ele, Ele vai trazer descanso para a nossa alma. Por isso que crente tem que fazer sessão de descarrego de vez em quando. Tá? Porque a gente, mesmo sendo crente, mesmo tendo esse alívio, muitas vezes a nossa alma está cansada, perturbada, pelos problemas da vida, pelas angústias da vida.
E Jesus diz: calma, sossega, sossega. E Ele está conosco justamente para trazer esse descanso. Irmãos, a cruz de Cristo, diz Samuel Rutherford, a cruz de Cristo é a mais suave carga que já suportei. Ela é uma carga tal como as asas são para os pássaros, ou as velas para o barco, para conduzir-me ao meu porto destino. Quando a gente caminha com Jesus, quando a gente aprende de Jesus, e quanto mais a gente aprende dele, mais a gente tem descanso, a gente tem paz. As tempestades vêm, os problemas virão, as lutas são grandes, há muitos obstáculos no caminho, mas nós estamos andando com Ele, nós estamos aprendendo dele. Eu sonho um dia ser bem humilde. Por isso que eu oro sempre aquele versículo lá: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. O Senhor me dá esse sentimento, opera esse sentimento no meu coração. Mas, irmãos, a recompensa para quem aprende de Jesus é alívio, é descanso interior, é vida eterna. Abra sua Bíblia, por favor, lá em Marcos, capítulo 8, versos 35 e 36. Vamos ler juntos esse versículo da palavra de Deus? Vamos lá? Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salva-la. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Se você não seguir a Jesus, se você não se tornar um discípulo de Jesus, você vai se perder, você vai perder a sua alma eternamente. Mas se você segue a Jesus, você pode ter certeza que você já está salvo. Quem vive para si, perde-se. Mas quem vive para Jesus e para o Evangelho é salvo. Amém? Esse é o descanso final. Esse é o descanso eterno. É o alívio de todas as cargas, de todas as opressões, de todo sofrimento, de toda dor, de todo pecado, tudo. E os puritanos diziam: o dia mais importante da vida do crente é o dia que ele morre, porque a partir daquele momento ele está livre de toda tristeza, de toda dor, de todo sofrimento. A escola de Jesus é a melhor escola do mundo. Ela nos prepara para esta vida e para a eternidade. Nela temos o melhor professor, o melhor currículo, o melhor curso, a melhor formação. Através do seu ensino somos aperfeiçoados e capacitados para toda boa obra. Matricule-se hoje, agora, nesta noite, na escola de Jesus. Vinde a mim nesta noite. Convida Jesus para você. Amém? Vamos ficar de pé.